Cara, eu super sei que todo mundo se acha a melhor geração, mas a minha realmente é a melhor. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Por que eu digo que a minha geração é melhor? Tecnicamente, e eu não gosto de dizer isso, eu acho que eu tô dentro da geração Z. Eu sou de 97, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu dei um Google uma vez e, sinceramente, eu já esqueci. Mas, sendo de 97, eu acho que todo mundo que nasceu por volta desse ano, assim, dos anos 90, principalmente mais do meio pro final, eu acho que consegue se identificar com o que eu vou falar. A gente pegou uma parte em que foi o início de uma introdução, assim, tecnológica. Tinham coisas que estavam sendo inventadas e estava evoluindo muito rápido a tecnologia. Então era muito irado, porque toda a nova forma de tecnologia que surgia era sempre meio inovadora, ou sempre meio, caramba, essa coisa nova que ninguém viu. E agora a gente tá num momento em que, tipo, já tem tudo. E beleza, a gente tem robôs agora, então, tipo assim, tá mudando. Mas, sabe, aquela coisa, tipo, o telefone é o mesmo telefone, só que agora ele tem o nome, tipo, telefone 5578. Tipo, ninguém liga mais, sabe? Pelo menos eu não acho que... Sei lá, tem gente que liga, né? E tá tudo bem se você, tipo, é meio entusiasta, assim, da tecnologia, você gosta de trocar muito telefone, você gosta de, sei lá, você trabalha com isso, precisa do tipo de telefone. Tudo bem, né? Natural. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, sei lá, as inovações estão muito chatas. Sei lá, tipo, tem coisas legais, como eu falei, mas, assim, tem muita coisa que não é mais... Sabe? Não é mais legal. Eu tava vendo um vídeo esses dias de um youtuber que eu gosto muito, que se chama Connor. E aí ele tava falando exatamente disso. Ele fez um vídeo falando sobre como as coisas estavam ficando mais e mais maçantes e mais chatas. E é óbvio que eu acho que todo mundo já tem essa consciência, ou muitas pessoas têm essa consciência de que tem a ver com os estímulos que a gente recebe, a gente é bombardeado com muita coisa. Então parece que nada pra gente tá sendo tão incrível, sabe? Tipo assim, quando você olha uma coisa, você fala, uau, isso aqui é muito diferente. Eu sinto que a gente tá perdendo um pouco isso. E não necessariamente falando que você precisa ver ao vivo, né, o avanço tecnológico. Por exemplo, quando eu vi o robô, eu vi uma matéria falando sobre o robô, eu fiquei embasbacada. Eu falei, calma aí, isso aqui tá tão esquisito que parece filme distópico e eu não tô gostando. A gente não precisa de um robô, a gente não aprendeu com todos os filmes, não. A gente, sabe, os filmes já previram tudo o que acontece em relação a isso. A gente não precisa ficar sacaneando a tecnologia pra poder melhorar algo que não precisa ser melhorado. No caso da medicina, por exemplo, eu acho muito necessário, muito incrível que existam esses estudos, esses avanços, e é claro que não é a única área que precisa desse investimento. Então, tem áreas, sim, que são muito legais, você vê que estão recebendo atenção e tudo isso. Mas quando se trata de, tipo... Eu lembro que ele falou no vídeo dele que os sites da minha época, assim... eu não acredito que eu falei minha época. Cara, um momento pra mim aqui. Acho que eu nunca tinha usado o termo na minha época, até agora. Então foi bem difícil pra mim aqui. Na minha trajetória de crescimento, eu sinto que tinham aqueles sites, sabe? De você, tipo, vestir as Barbies, ou vestir as bonecas, ou, tipo, sei lá, jogar Mario, ou Nintendo DS, ou, sei lá, PlayStation, Game Boy, seja o que for, entendeu? Tipo, não é sobre um videogame específico, ou sobre esse tipo de produto em si. Mas era uma era, assim, tipo, onde todas aquelas séries da Disney estavam bombando, então você tava, tipo, tendo estrelas em ascensão que eram, tipo, adolescentes ainda. E você tem isso hoje em dia também, mas quando você vai comparar, tipo assim, um filme tipo Hannah Montana e um filme tipo Descendentes, eu nem assisti Descendentes, mas eu sinto que eu não preciso. E desculpa se você gosta de Descendentes, tá tudo bem. Eu imagino que as pessoas que atuam nele são talentosíssimas, pelo pouco que eu vi. A Dove Cameron, por exemplo, que é uma das atrizes, ela é muito talentosa. E imagino que tenham vários outros atores e tal. Então isso não é um bullying contra Descendentes. Mas, cara, dá uma coisa assim, tipo, tudo bem, tem contexto pós-pandemia, que eu também não aguento mais falar, tipo, dessa palavra, porque parece tão maçante. Mas sabe, é isso que eu quero dizer, tipo, tudo que a gente fala parece maçante, parece que é, tipo, o mesmo script sempre. E às vezes eu me vejo culpada desse movimento, porque eu falo, cara, eu quero trazer coisas inovadoras, eu quero trazer reflexões, mas, tipo, nossa, tem muitas frases e muitas ideias que já estão sendo tão usadas e tão repetidas, porque não necessariamente estão erradas, mas, por exemplo, o papo de saúde mental, literalmente meu podcast é todo voltado pra isso. São coisas que eu quero usar da minha experiência de vida pra poder fazer alguma diferença, ou mudar alguma coisa, ou mesmo inspirar alguém, ou tornar o dia de alguém melhor. Legal, mas às vezes eu fico tipo, cara, eu quero trazer
coisas de uma nova perspectiva, porque eu mesma me vejo muito, tipo, de saco cheio às vezes, assim, dessa pauta ser tão arrastada, sabe? Porque eu acho que também essa onda dos produtores de conteúdo, eu também me incluo nisso, a gente fica meio que refém a um certo formato e aí fica meio que tendo que replicar ou achar novas formas de inovar em cima disso. Ou seja, fica tudo muito parecido, muito igual, e aí parece que ninguém tá fazendo nenhum outro novo ponto, e às vezes eu fico com muito medo de cair nisso também, falar, cara, eu tô falando as mesmas coisas, porque eu sei, por exemplo, que no meu podcast existem episódios que eu estou tocando em assuntos semelhantes, mas de outras perspectivas, ou passou um tempo na minha vida, ou eu tenho alguma coisa nova que eu sinto pra acrescentar, ou eu quero reforçar um ponto, ou eu quero refazer como eu falei em outro momento da minha vida. Mas, cara, sabe o que mais me pegou no vídeo desse youtuber que eu tava falando? Design. Como as coisas, tipo, estavam coloridas na minha infância, no caso, e aí elas foram lentamente se tornando mais e mais cinzas e mais, tipo... Sabe o Wall-E, o filme da Disney? É isso. Tipo, as coisas estão caminhando mais e mais pra esse lugar onde, tipo, nada tem cor, tudo é simples e, tipo, isso é teoricamente o mais legal. Então, tipo, sei lá, o carro mais evoluído e mais bonito seria um carro, há anos atrás, tipo, todo descolado e com um design, tipo, inovador e colorido e não sei o quê. E, tipo assim, agora os carros estão chatos. Eu nem gosto de carro. Tipo assim, sem me perguntar o nome de qualquer carro, eu devo nomear uns 5 e talvez eu confunda esses 5. Então, tipo assim, não é que eu não saiba diferenciar sei lá, um carro básico de um carro, tipo, que custa pra caralho. Mas eu não sou ligada a isso, sabe? Então, tipo assim, eu não sei. E aí, a única coisa que eu sei é dizer, pô, isso aqui é maneiro, esteticamente agradável, e depois eu olho e falo, nossa, o que é isso? Então, assim, e nem é sobre o carro, tipo, é justamente isso, nem é sobre o carro ser, tipo, barato. É sobre o carro mais caro e mais top de linha e mais, tipo, esse é o avanço tecnológico da época. Ser um saco, tipo, ser meio feio. Design de interior também tá com essa mania agora de que tudo precisa parecer um hospital, tudo branco, tudo bem que eu sou bem suspeita pra falar, porque como você pode olhar o meu cenário, eu sou uma pessoa artística, eu gosto de preencher os espaços e tal. Acho que, tipo assim, talvez porque eu também, eu sou inconstante. Eu mudo o tempo todo. Então, tipo assim, esse mural aqui ainda não tá me enjoando. Mas você vê que eu já mudei. Se você prestar atenção, eu já mudei alguma coisa. Então, assim, eu quero sempre estar mudando. Então, isso é pessoal meu. Porque se eu ficar olhando pra mesma coisa o tempo todo, eu sinto que não houve evolução interna. Isso não é louco? Mas o meu ambiente, ele precisa evoluir de acordo com o momento que eu tô. Então, isso às vezes vai significar mudar a cama de lugar, colocar alguma coisa diferente na parede. Às vezes é post-it, às vezes é folha falsa, às vezes, enfim, depende muito da minha fase. Então, assim, pra mim, esse lance desse design interior que é o hospitaleiro, tô zoando que é de hospital, é tipo meu pior pesadelo. Tipo, eu ia sentir totalmente que eu tava louca se essa fosse minha casa. E, tipo assim, isso é particular pra mim, minimalista é bonito, e, tipo, tem gente que gosta muito e tal, não sei o quê. Mas o ambiente, principalmente, por exemplo, cara, lugares que são de fast food, ou lugares que são, sei lá, parques de diversão, ou, tipo, coisas criativas, é isso que eu quero dizer. Lugares que são criativos costumavam ter muito mais isso enraizado no próprio conceito do marketing deles. E agora tudo parece meio que a mesma coisa. Tipo, você começa a se confundir. Tipo, essa marca é essa? Não, peraí, essa aqui. Ah, não, peraí, essa aqui. E a mesma marca que, tipo, tem as mesmas cores, às vezes, tipo, faz duas coisas completamente diferentes. E aí, tipo, isso traz um estranhamento. Então, sei lá, eu tô meio entediada. Tipo, não quero dar uma de, ai, cara, as coisas estão muito chatas porque era a minha época. Mas, cara, foda-se também. Eu vou dar, sabe, esse espaço pra mim, porque não é pra ser sincera. Esse é todo o meu conceito, né? Todo o meu conceito gira em torno dessa sinceridade. Então eu não posso mentir pra vocês, entendeu? Exemplo, tipo, teve uma fase da minha infância em que eu era apaixonada pelo Motorola, tipo aquele que abria. Eu não vou lembrar. V3. Caraca, V3. Mano, esse era o meu celular, assim, dos sonhos. Tipo, eu não tinha celular na época. E eu lembro que eu ficava jogando joguinhos no celular da minha mãe. E eu achava, tipo, um máximo. E aí, quando eu vi uma colega, assim, minha de escola, inclusive, que ela fazia bullying comigo, os cacete, ela tinha esse V3 roxo, da Motorola. E eu fiquei, tipo... Como você ousa ter o telefone que eu sempre quis e fazer bullying comigo? E aí, enfim, eu acho que eu até cheguei a ter em algum momento depois, porque minha mãe foi muito fofa, ela, tipo, viu que era importante, ela ficou, tipo, fazendo um esforço lá pra poder me dar o V3 e tal, não sei o que, eu, tipo, achei muito maneiro. Mas o ponto tinha personalidade, tá? Você pode não gostar de roxo, você pode achar o que você quiser, mas tinha personalidade. E aí a gente pega, assim, o telefone hoje, aí parece que, tipo assim, legal, bacana, pode ser qualquer um que eu não vou saber, parece que eu não vou saber diferenciar, sabe? Tipo, não, tem a logo, não, tem o design, tipo, por dentro de como ele funciona, mas, tipo assim, cara, caguei, pra mim parece meio que tudo a mesma coisa, e a gente começa meio que a ver, por exemplo, streaming.
eu sou apaixonada por streaming. Desde o primeiro dia que saiu, qualquer streaming que era, Netflix, sei lá, eu fiquei apaixonada, tipo assim, porque eu sempre fui viciada em séries. Então, eu era o tipo de pessoa, de adolescente, que ficava na internet falando sobre séries e filmes o dia inteiro. Era a minha paixão e eu sentia que era, tipo, também o meu lugar de escapar, sabe? Era, tipo assim, minha caverninha. Tumblr, enfim. Tumblr foi muito irado, cara. A gente fazia gif das séries e ficava lá, tipo assim, eu aprendi Photoshop por causa do Tumblr. Então, tipo, foi muito útil também. Eu aprendi inglês por causa do Tumblr. Vocês têm noção, tipo, do que essas atividades estavam fazendo pra mim? E eu não sei se foi assim com todo mundo, né? Se as pessoas, tipo, realmente se aprofundaram da forma que eu me aprofundei. Talvez não, talvez sim, depende de cada pessoa. Mas eu tô querendo dizer que, tipo, parecia que a internet era melhor por ter suas limitações, sabe? Tipo, você não podia ir também tão a fundo, porque não tinha essa capacidade. Então, tipo assim, você ficava num nível meio seguro, onde você não começava a ficar louco, pesquisando tudo, perguntando pro ChatGPT se você tem, tipo, gonorreia. Muita sinceridade, mas eu preciso deixar isso claro, gente. É o conceito do podcast mesmo. Mas sabe, tipo, parece que agora tudo que a gente tem que se certificar meio que com o ChatGPT, e eu sou culpada disso 100%. Se você quer saber, eu tô até aprendendo espanhol, assim, porque eu falo um espanhol básico e eu quero falar bem melhor. Hablar. E aí, eu tô aprendendo com o ChatGPT. Eu acho isso útil pra caramba, mas caramba, tipo, será que eu quero falar com o ChatGPT sobre, sei lá, tudo na minha vida? Se, tipo, se eu achar o formato das minhas fezes diferente, será que eu preciso perguntar pro ChatGPT? Porque eu vou querer saber o que houve. Mas, sabe, a gente tá num nível de observação das coisas que, tipo, tudo é uma informação. Então, tipo, uma coisa que passaria... Eu tô falando isso, mas não, olha só, olhe suas fezes, fique atento, pode, né? É importante. Mas o que eu quero dizer com isso é que, tipo, tudo tá virando uma grande questão e a gente tem que sempre ficar se certificando de tudo, porque, por um lado, isso é muito legal, que a gente quer aprender coisas, ou evoluir, ou curiosidades e tal. Por um lado, isso é muito maneiro, mas por outro, caraca, tipo, às vezes eu curtia muito não saber algumas coisas e não ter a resposta na palma da minha mão. Que insensível, tipo, ai, não, a mulher branca que tem um telefone na mão que não quer, pode... Mas não é nesse lugar, de verdade, assim, tipo, é realmente uma coisa de acesso, mundialmente falando, não tô nem falando só, tipo, de Brasil, do meu contexto, tô falando, tipo, mundialmente, a gente ter esse acesso tão profundo na vida alheia e também ter essa abertura da nossa vida de uma forma que a gente não tem mais controle exatamente. Porque, tudo bem, a gente pode falar do ponto de que as celebridades eram super assediadas também. Britney Spears, a gente viu, né, a moça tá muito, tipo, fora, e é muito triste, porque eu sou apaixonada pela Britney Spears. E isso é uma consequência de uma sociedade que, tipo, né, assediava tantos artistas que enclausurava e cometia crimes contra, eles eram silenciados e tudo isso, então isso é horrível. Mas... por um outro lado, também eu sinto que tinha esse lugar do... Falando de não celebridade. Tinha esse lugar do... Tem algum mistério sobre as pessoas ainda, sabe? Tipo, você não pode simplesmente botar no Google e saber meio que tudo que você tem pra saber daquela pessoa. Ou você não pode pesquisar no Instagram e dar uma stalkeada e aí saber de tudo. Eu sinto falta desse mistériozinho de como é que será que é essa pessoa. Eu quero saber, eu quero conversar com ela, não quero sentar numa mesa de bar e já saber tudo sobre ela. E não ter um mínimo de, tipo, sei lá, aí a gente pode falar, mas aí você se prepara pra falar com a pessoa. Mas que graça tem que se preparar pra falar com a pessoa? De verdade, tipo, é isso que eu acho que torna as coisas mais chatas ainda, porque a gente fica, tipo, tão nervoso em querer ser aceito, baseado na primeira impressão que a gente teve da pessoa, a partir da página do Instagram, a partir do Google que a gente deu, e aí a gente olha e fala, uou, essa pessoa isso e aquilo, e vai totalmente com uma pré-impressão e meio que um olhar assim de o que essa pessoa tá fazendo. Será que é bom o suficiente? Será que não é? Será que não sei o quê? Tem todo esse julgamento em cima de uma pessoa que você nem conheceu às vezes, né? Então, tudo bem, isso pode acontecer em qualquer época, mas eu tô só dizendo que, tipo, as redes sociais meio que eu acho que aumentaram muito isso. Exemplo também. Nossa, eu me perdi muito no ponto que eu ia fazer com isso tudo, mas GIFs brilhantes, por exemplo. GIFs brilhantes são muito superiores a figurinhas. Colecionar adesivo, cara, colecionar adesivo. Que coisa mais fofa, que coisa mais pura. E aí, sei lá, talvez seja realmente uma coisa, tipo, de quanto mais velha você fica, mais você vai ficando, tipo, reclamando e achando que a geração passada, aliás, a seguinte é pior do que a sua. Só que, de verdade mesmo, essa paixão que a gente tinha, essa admiração que a gente tinha, eu sinto que era tão genuína e tão especial que eu realmente acredito que a minha é a melhor. Mas por que eu digo isso também? Porque a geração seguinte à minha, que não é nem geração seguinte à minha, porque se eu sou da Z, enfim. Mas a geração que veio depois de mim, ou anos depois, sei lá, cara, ela tá muito estranha, mano.
todo respeito aí se você é da geração que veio depois de mim, mas caceta, vocês estão esquisitos, cara. As pessoas não têm respeito. Não tem nenhum respeito. Ah, porque em todas as gerações, não sei o quê, porque antes tinha preconceito, não sei o quê. Sim, eu não estou falando dessas coisas. Não estou falando dessas coisas, não estou falando das coisas que evoluíram positivamente. Por favor, não me entenda mal. Estou falando de quê? Do respeito com o outro no geral, assim. A gente chegou num momento em que eu sinto que os adolescentes, principalmente, pelo menos quando eu vejo um adolescente, eu fico completamente apavorada. Eu tenho medo de adolescente, eu tenho um nervoso, assim, eu não sei o que eles são capazes, sabe? Tipo assim, eu sinto que eles estão mais maldosos do que nunca, parece. Tipo, pode ser só uma impressão minha, eu estou tirando esses fatos do fundo da minha alma, mas, sei lá, eu acho que esse negócio da internet mesmo, tipo assim, eu também acho muito apavorante ver crianças, às vezes, 6 anos fazendo dancinha de TikTok. Tem problema ela fazer dancinha de TikTok? Não necessariamente, sabe? Ok, mas a questão não é essa. A questão é que, como é que eu posso explicar? A questão não é nem o TikTok em si, a questão é que tá ficando tudo tão pra todo mundo ver o tempo todo. Eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, o que me dá pânico quando eu vejo essas crianças não é por causa do... tá se divertindo com uma dancinha, foda-se, tipo, ok. Mas a questão tá se tornando super externo tudo. E aí eu posso falar de experiências pessoais, porque eu tenho visto pessoas mais novas que eu, que estão na minha vida, ficando com mais e mais ansiedade mais cedo. E isso é aterrorizante, cara, porque você sente, assim, pelo menos eu sinto que observar essa geração seguinte tem sido muito ver essas crianças às vezes terem essa infância roubada, sabe? E isso quebra muito meu coração, porque não é sobre a criança baixar um aplicativo e falar, nossa, que maneiro, porque eu também jogava jogos, sabe? Claro que não era a dimensão que a internet tem de influência hoje, mas eu também, tipo, tinha meus viciozinhos de, eu vou jogar aqui no meu DS, eu vou jogar na internet, online. Eu era apaixonada por computador, sabe? Tipo, eu ficava louca com jogos de computador, tinha um jogo de computador, cara, que eu te juro. Era alguma coisa de planejar casamento. Eu era a planejadora, não, como é que fala isso? Sei lá, mano, não sei falar não. Eu era a menina que organizava os casamentos. E aí, filho, nossa senhora, eu ficava louca, porque eu tinha que organizar e como é que vai ser pra esse casal em específico, tinha uma cartinha pra você seguir de como você ia agradar os noivos. E cara, então assim, não é sobre isso em si, sabe? Mas ao mesmo tempo você vê sim essas crianças cagando em cima do CLT. Eu tô rindo porque, né, com respeito, mas cagando em cima do CLT e falando que não são a bosta do cavalo do bandido se não forem famosas e ricas, milionárias. Não pode ser, também não pode ser tipo assim, agora eu sustento minha família, ou agora a gente tem comida na mesa. Não, é tipo, eu só posso ser o cocô do cavalo do bandido ou a pessoa mais rica do mundo. E no meio termo, eu continuo sendo uma merda. Tipo, isso é muito preocupante, sabe? Porque eu acho que a galera da minha idade, assim, que pegou, assim, um pouco isso ainda, também é impactado pela ansiedade, né? Eu sou impactada pela ansiedade, sou uma pessoa ansiosa há muito tempo. E sim, eu acredito que tem as influências externas vindas dessa tecnologia, dessa mudança. Mas, cara, nossa, eu fico realmente com o coração pesado quando eu vejo, tipo, uma criança que não pode se preocupar com coisas comuns porque ela já nasceu num meio que influencia ela a se achar insuficiente desde que ela faz a primeira escolha na vida dela, sei lá. Ou que mesmo a circunstância que ela nasceu, que ela nem controla, não pode ser vista como boa o suficiente, porque não é o padrão exatamente daquilo que é esperado de uma pessoa que é essa imagem da pessoa bem-sucedida, entre muitas aspas. A gente caiu nesse... Agora falando de maneira geral, acho que muito nesse discurso de ser bem-sucedido tem uma cara. Mas as outras gerações tinham isso também, verdade. Por exemplo, meus pais, com certeza, hoje em dia nem tanto. E minha mãe também não, porque ela é bem, assim, acredita nos seus sonhos e tal, ela me motiva muito, então, assim, não sinto isso dela. Mas, por exemplo, meu pai teve uma fase que ele falava muito, tipo, advogado, médico e sei lá, arquiteto, uma coisa assim, tipo, eram as únicas profissões, tipo, que você, tipo, poderia vir a ser bem reconhecido, entendeu? Tipo, tinham mais, é óbvio, mas, assim, essas muito tradicionalzonas. Então, assim, ainda tem um resquício disso. Então, assim, por exemplo, acho que a gente
pessoas da minha idade podem ter escutado muito esse discurso de você vai passar fome se você for artista, e se você fizer qualquer coisa que não sejam essas 5 profissões, você vai se ferrar na vida. E quanto mais eu fui amadurecendo, eu fui vendo que, tipo, a gente tem uma sensação tão falsa de controle, porque a gente finge que, tipo, só porque a gente vai fazer uma coisa específica, que é aplaudida pela sociedade por dizer, isso está perto do padrão, muito bem. E aí, a gente acha que isso garante o nosso ticket pra felicidade, pra sucesso, pra prosperidade, sendo que não garante. Sendo que a gente vê que não é que você escolheu a profissão errada ou que você não é bom o suficiente, é que realmente a competição é foda. E não só isso, mas tipo, as cobranças e as expectativas estão muito para além da realidade. E eu acho que isso tem piorado com o tempo, na minha opinião. Também não baseado em nada não que eu li, porque eu só estou aqui vomitando coisas. Mas, então assim, gifs brilhantes. Não, mas eu acho que, de verdade, assim, tinha uma coisa sobre originalidade também, autenticidade. Eu acho que era muito mais fácil você, tipo, dizer, caraca, essa pessoa não tem, sei lá, esse telefone, ou essa pessoa tem, ou essa pessoa aqui tem isso aqui, ou ela faz a boneca dela desse jeito, ou cara, eu não sei, sabe? Tipo, é óbvio que tinham tendências. Por exemplo, eu lembro que tinha uma van da Barbie, um negócio dele. Enfim, tinha umas coisas assim que ficavam tipo, todo mundo queria e todo mundo almejava e sonhava com isso e ok. Mas eu tô falando assim, no geral, era muito mais individual a experiência de cada um, assim. Tipo, mesmo que as pessoas tivessem brinquedos parecidos ou mesmo que não tivessem, enfim, era muito... Você entrava num site, o site tinha a sua personalidade, de acordo com, às vezes, o jogo, customizado de acordo com o produto. Então, era assim, era mais... Talvez fosse mais nichado, mas eu acho que não, porque quando a gente vê hoje em dia também, tem muito isso do... Eu passei por uma fase, assim, na rede social, que era muito isso, você tem que definir o seu nicho, você não pode falar de mais de uma coisa, você tem que se dizer o que você é. Diga quem você é, o que você é, o que eu já acho um conceito muito louco, porque... Como é que eu vou dizer quem eu sou? E, tipo assim, se amanhã eu mudar de ideia, ou se amanhã eu não for isso. E isso não é muito bem recebido também na sociedade, eu acho. Não só hoje em dia, mas, tipo assim, parece que as pessoas não conseguem compreender. E eu me coloco nisso também porque eu fico, às vezes... se a pessoa não era, sei lá, cantora? Como assim ela também tem um diploma? Tipo, também, assim, o cérebro humano realmente, ele quer colocar nas caixas que conhece. Mas daí a gente escolher não desconstruir isso e ficar cagando regra pra poder falar da vida dos outros, eu já acho demais. Enfim, tem coisas boas que a tecnologia trouxe, com certeza. Mas me dá um saudosismo desse momento também, sabe? Dos CDs. Poxa, CDs, DVDs. Eu lembro que eu era uma louca das séries a ponto de ficar colecionando os DVDs. Eu tenho até hoje aqui em casa uns boxes assim de DVDs. O que eu vou fazer com isso? Não sei, chorar em cima talvez, porque não vale nada e também não tenho nem onde tocar, eu acho. Mas, sabe, tinha uma coisa também do físico. Agora, acho que... Não sei, não é que você precisa encher a sua casa de fita cassete, nem de DVD, nem de CD, nem de nada. Que você não queira, óbvio. Mas era tão, sei lá, era uma experiência que realmente era agradável, sabe? E sim, tem a facilidade da... Por exemplo, eu amo escutar música e não ter que, tipo, pensar em nada. Eu posso só... porque eu quero qualquer coisa. Playlist de violino. Violino folk, dane-se. Eu vou lá e eu pesquiso e eu consigo ouvir. Maravilha. Mas eu sinto que as nossas experiências hoje em dia... Elas estão ficando mais e mais chamadas de experiências, mas não são agradáveis de fato. Parece que a gente faz um monte de coisa que não preenche mais a gente. Pelo menos eu sinto que as pessoas que eu converso, ou eu mesma observando, assim, eu sinto que isso foi sendo perdido, tipo... Não é mais sobre, tipo, preencher o dia com coisas que... Claro, coisas que você precisa pra pagar as contas, é óbvio. Mas também coisas que, tipo, te preenchem. Ou caramba, eu vou ali tomar um sorvete com a minha avó. Dane-se, tipo, sabe? Uma coisa muito simples. Parece que agora tudo tem esse contexto do... Como é que eu vou fazer esse conteúdo? Ou como é que eu vou fazer com que isso... Será que isso pode ser uma oportunidade de eu ser visto? Será que isso... Não sei. Talvez seja só do meu meio, né? Que eu sou atriz e tudo... Mas eu acho que, de maneira geral, esses momentos simples, ou essas coisas assim, tipo, vou realmente tocar grama e tal, são coisas que estão sendo perdidas e se tornou muito automático. Parece que tá se tornando muito automatizado. Esse negócio do piloto automático é seríssimo, tipo, é real, assim. A gente parece que nem pensa mais em quem a gente é quando a gente abre o olho, sabe? É só abrir o olho e já, qual é a tarefa, qual é a tarefa, qual é a tarefa. E eu não tô falando de, tipo assim, ter que acordar às 5 da manhã e pegar o ônibus, tipo assim, entendo que existe essa realidade, mas tô falando assim, não tem esse momento, sabe? Eu sinto até, na verdade, que... Nossa, que curioso, eu entrei agora numa reflexão. Eu sinto até, sinceramente, que
tem muitas pessoas que realmente têm muitas coisas pra fazer, porque isso é uma coisa que me irrita. Isso é uma coisa que me irrita. Olha, vamos lá, não é que eu não tenha coisas pra fazer, não é que eu não entenda que tem pessoas também em condições semelhantes à minha que tenham coisas pra fazer, mas existe um discurso da minha classe social em especial, que é um grupo de pessoas que começa a dizer que tem muito a fazer e que está muito sobrecarregado. Isso é crime? Claro que não. Cada um tem direito de se sentir sobrecarregado com o que quiser e não controla isso. Tem uma galera, um grupo de pessoas, que tem dito muito assim: porque eu tô sempre cheio de coisa pra fazer. Só que esse cheio de coisa pra fazer são coisas, às vezes, autoimpostas pela gente, que a gente tem a impressão de que a gente precisa fazer porque a gente tem que ser bem sucedido da forma que a sociedade colocou na nossa cabeça. E aí, eu vejo outras pessoas, um outro grupo de pessoas, que realmente tem coisa pra caceta pra fazer, do tipo, cara, eu acordei 4 da manhã, eu peguei um ônibus e eu vim aqui, depois eu tive que passar pro meu segundo turno, e depois tipo assim, muita coisa que é essencial, que não dá pra abrir mão. Que não foi autoimposto, que é, tipo, a realidade. Que, às vezes, para e valoriza muito mais, tipo, nossa, é o meu tempo do meu cafezinho. Sabe? E aí a gente vê esses outros grupos de pessoas falando, tipo, que tem muita coisa pra fazer e que não tem tempo desse cafezinho porque a vida é muito corrida e isso me dá ranço. Desculpa, isso me dá ranço. O problema não é você falar que a sua agenda tá corrida, que você tem muitas coisas pra fazer, que você se sinta ansiosa, que você se sinta sobrecarregada, porque isso é normal. Eu, inclusive, me sinto direto aquelas. Mentira, começa a chorar. Eu me sinto direto, cara. Às vezes, assim, eu lidando com TDAH, eu comecei a ver o quanto eu me sobrecarregava com pouco, justamente por essa questão que eu tinha, né? Então, assim, medicada, eu comecei a ver, caraca, tipo, eu não conseguia fazer nada, porque, enfim, e acho super justificável, assim como talvez provavelmente você tenha suas questões e elas são tão válidas quanto. O ponto é que tem grupos que eu acho que específicos que se aproveitam deste discurso de muita ansiedade, muita coisa pra fazer, pra poder dizer que tem mais coisas pra fazer do que tem realmente, entendeu? Pra evitar responsabilidade. Esse é meu ponto. Eu acho que tem uma coisa muito comum hoje em dia da gente evitar responsabilidade a partir de se apoiar em tópicos que a gente sabe que são importantes hoje em dia de terem atenção. Então, não é que uma pessoa não possa simplesmente estar sobrecarregada, mas se é uma pessoa que nunca está assumindo responsabilidade pelos seus atos e ações, e seja o que for, né, falas também, de repente, dizer que tá ocupado não vai ser a melhor resposta, entendeu? Tipo, tô muito ocupado, tem muita coisa. Tipo, cara, sei lá, isso é uma desculpa muito bosta, entendeu? Isso é uma desculpa muito bosta, tipo, tô sem tempo de ser um ser humano decente. Tipo, mano, não vem com essa, sabe? Enfim, eu nem sei pra onde esse episódio tava indo. Eu ia fazer algum ponto, eu te juro que eu ia fazer algum ponto sobre, tipo, tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que The Sims era foda, eu achava muito brabo. Os efeitos especiais também, tipo, de Harry Potter 2, tipo, brabeira. Chega de CGI, tá doendo meu olho já de tanta falta de cor. Eu vejo um filme de super-herói hoje em dia, parece que eu tô vendo um filme de corporativo, sabe? Tipo, tô vendo uma instrução de como entrar pra uma empresa. E eu acho isso uma bosta. Então, assim, vamos colocar a cor de volta, gente. Não precisa disso. Tendo minimalismo, não sei o quê, bababá, básico, cool, legal. Clean girl. Chega, né? Tudo tem um limite. Não precisa ser igual a minha parede, mas também super-herói, você vai descolorir o mundo de super-herói pra poder tornar mais igual à realidade. Tipo, a gente não precisa que seja mais igual à realidade, a gente quer outra coisa. É justamente pra isso que a gente tá indo ver o filme, a série, a coisa, porque a gente não quer ficar preso num mundo que é já real, que a gente já sabe como é que é tudo, a gente já sabe. Porra, vai fazer um mundo de super-herói e faz colorido. Aquelas. Cara, eu não sei se eu vou ser julgada por esse episódio, não sei nem o que eu disse, oh meu Deus, mas só disse verdades, apesar de ter me perdido no ponto. Queria deixar aqui esse momento de, cara, toma seu cafezinho, sabe? Relaxa um pouquinho aí, tira seus tempos de descanso, não vai ser o segundo, tipo, 1 minuto que você toma seu cafezinho, ou uma volta no quarteirão, ou na praia, ou você escolher uma coisa em vez da outra, tipo assim, para de tentar ser máquina, para. Volta ao simples. Eu acho que é isso que eu quero dizer também com tudo isso. Muitas coisas são vendidas pra gente de uma forma como se fosse a solução mágica dos nossos problemas. Legal, marketing existe, show de bola, e tem inclusive produtos que são muito legais, que eu consumo e falo, cara, irado, fez todo sentido pra mim. Porém, sabe uma coisa que eu percebi muito mudando a minha alimentação? Que eu nunca tive uma alimentação ruim, mas eu tava já numa fase, já há alguns anos aí, desde a minha adolescência, na verdade, que eu tava negligenciando a minha alimentação. Então pulava muita refeição, comia muita besteira, abria muita exceção, tipo assim, tinha meio que um certo, não sei se vício, mas um certo hábito ali de me alimentar meio
meio porcamente, vamos botar assim. E quando eu mudei a minha alimentação, que foi muito mais voltado pra comidas naturais, e não naturais, tipo, esse sanduíche natural que é da marca tal, não é isso, é tipo, literalmente, cenoura, tipo assim, da terra, legal, cenoura, não direto da terra, gente, enfim. Pepino, abacaxi, frango, arroz, feijão. Acabou, entendeu? Tipo assim, o básico do básico, tipo, de boa. Foi aí eu comecei a ver, tipo, caramba, minha saúde melhorou, caramba, meu corpo mudou, caramba, minha disposição mudou. Tipo assim, às vezes a gente complica demais as coisas, porque o mundo fica cuspindo coisas na nossa cara, principalmente no mercado, marketing, né? E a gente fica, ai, se eu quiser qualquer coisa, eu preciso comprar tudo, eu preciso falir, eu preciso ficar cheio de coisa em casa. E depois, conforme a gente vai consumindo, a gente vai vendo que a gente não precisava daquelas coisas e que, na verdade, era muito mais básico do que a gente imaginava, porque desde o início dos tempos, a gente come a porra do vegetal. Até vegetal em pó tem agora, cara. Pra você consumir os seus vegetais em pó. Mano, compra uma berinjela. Eu já fui vítima desses anúncios também, entendeu? Por isso que eu fico bolada. Eu falo, cara, eu tava gastando dinheiro com o quê? Claro que tem algumas coisinhas que você fala, um miminho e tal, que eu vou comprar, tipo assim, uma vitamina tal, ou tipo, um suplemento, ou tipo, alguma coisa assim, que você fala, aquela coisinha que eu gosto muito de tomar, ou tipo, beleza, mas assim, eu tô querendo dizer, tipo, não cair nessa ilusão do estilo de vida completamente insustentável que, tipo, 2% das pessoas vive e que você acha e é vendido que, tipo, você precisa muito disso. Viver dessa forma, ou você é o cocô do cavalo do bandido. E com isso, eu provo meu ponto. Nossa, minha geração é incrível. Que inteligente esse episódio. Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Te vejo semana que vem, quinta-feira, mais um episódio de Sinceramente. Um beijo, tchau, tchau. Não é muito sério não, pelo amor de Deus.